É direito. É direito a uma inovação, a um novo, vida nova. Estamos começando novo projeto, novo desenvolvimento pessoal, porque todos os projetos na vida agregam crescimento e principalmente desenvolvimento, enquanto pessoa, enquanto família, enquanto profissional. Por isso, temos a grande satisfação de estarmos aqui juntos hoje. Eu, Walter Ribeiro, Augusta Creice, Walter Ribeiro, Edson Góes, estamos juntos trazendo para a sociedade, ou pelo menos tentando trazer, esclarecimento social do que efetivamente é direito. Mas nós não vamos falar somente do que é direito, nós vamos falar também do que não é direito. Por isso, eu estou aqui iniciando este novo ano com esse novo projeto, com essa capacidade que nós temos, que somos amigos, temos capacidade de sermos profissionais, de desenvolvermos toda a nossa vida, mas acima de tudo, temos uma grande amizade. E essa grande amizade faz com que a gente tenha esta capacidade de, unidos, ajudar a sociedade e a comunidade local, mas todo o Brasil, com esse Brasil, trazendo uma linguagem muito fácil para que todos se afastem da dicotomia existente entre a linguagem do direito e a linguagem do dia a dia, que é uma das maiores dificuldades que nós conseguimos detectar no desenvolvimento da nossa atividade. Não é verdade, amigos? Com certeza. Shalom a todos que estão nos assistindo nesse início de ano. Sejam bem-vindos ao Direito Brasil. Eu sou Edson Góes e estarei aqui com vocês, sempre compartilhando um pouco daquelas informações que a gente vê aí na sociedade, na grande mídia, e estaremos aqui discutindo um pouco sobre aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa trajetória profissional, colaborando com você, internauta, você, cidadão, que está preocupado com o seu direito. Walter? E você, meu amigo Walter, diga aí para nós essa nova vida que nós estamos escolhendo, de compartilhamento, de agregar conhecimento com a sociedade, através disso conhecer as necessidades do povo brasileiro, mas mais do que as necessidades, é trazer esclarecimentos para a sociedade. Diga aí para o pessoal como é que a gente vai fazer se é direito aqui. Bom, antes de tudo, eu quero desejar muita paz, prosperidade e realizações nesse ano que se inicia, tá? Para a gente vai ser algo bastante significativo, porque é um projeto novo, que a gente já tinha pensado há um certo tempo, mas ao mesmo tempo a gente ainda tinha uma certa resistência. Saiu do papel, vai ficar muito bacana, isso eu posso garantir a todos vocês, internautas, quem já acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram, as nossas lives no Instagram, vai gostar, porque a gente vai trazer uma linguagem acessível, nós vamos trazer assuntos do cotidiano de cada cidadão e, na medida do possível, a gente vai tentar entreter vocês também, viu? Então, esse é o Direito. Eu sou Augusta Creice. Na verdade, estarei aqui buscando também conhecer direito com meus amigos e meus colegas. Mas nós vamos iniciar um ano, de fato, com uma grande realização pessoal e profissional. Porque, como você disse, Walter, o fato de nós termos nos unido, estamos sempre em contato, nós buscamos tirar do papel uma vontade, porque o profissional, ele é evidente, vive da profissão dele, ele recebe honorários enquanto advogado, mas antes de sermos qualquer coisa, de sermos profissionais de direitos ou outro tipo de profissional, nós somos pessoas. E a realização pessoal, ela é muito importante no desenvolvimento de qualquer atividade. Então, por isso, eu como pessoa, agregada à minha capacidade profissional, que é exatamente
na mesma proporção do que eu preciso desenvolver. O que eu alcancei, eu estou sempre na metade do que eu preciso desenvolver. É uma alegria muito grande iniciar esse novo ano, colocando em prática um projeto que nasceu de uma união, de uma amizade. Nós éramos conhecidos e hoje somos amigos. E antes de sermos amigos, somos pessoas que temos o mesmo desenvolvimento, a mesma capacidade de discernimento e, principalmente, temos um objetivo comum, que é de trazer satisfação e conhecimento social, mas não tenham dúvida, e eu sei que assim vocês também coadunam comigo, né, concordam plenamente comigo, acima de qualquer coisa a realização será nossa, de estarmos aqui juntos desenvolvendo esse podcast que, na verdade, nós seguimos atrás do nosso sonho para realizá-lo. E hoje estamos iniciando a realização de um sonho, que é o que nós queremos, que todos façam, corram atrás do seu sonho para o realizar. E hoje nós estamos realizando. Por isso, eu gostaria que cada um de nós dissesse à nossa audiência, né? Quem somos nós? Então, eu gostaria de, nesse momento, perguntar a você, Dr. Walter, como é que você decidiu, quando você iniciou ao longo da sua vida? Eu sei que você é baiano, soteropolitano, autêntico, nasceu nessa cidade maravilhosa, soteropolitano igual a mim, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você descobriu a vontade de buscar estudar direito para estar aqui hoje tendo a oportunidade de compartilharmos nosso conhecimento. Eu sei que você é formado em direito, eu sei que você é pós-graduado, eu sei que você é uma pessoa que está sempre desenvolvendo, agregar valores ao seu currículo profissional. Mas diga aí à nossa audiência, me conte, quem é Walter, o profissional? Porque o amigo, o marido, o pai, esse eu já sei. 3 filhos, criado com zelo, uma mulher que é top das galáxias, mas eu quero que se agregue agora aqui para mim, o seu pessoal, com o seu profissional. Conta pra gente, Pronto. vai. Então, como eu sou baiano e baiano da Gema, soteropolitano, nascido ali no Porto da Barra, no Hospital Espanhol, eu posso dizer que baiano não nasce, estreia. Isso é, todo mundo fala isso, mas é verdade. Porque a gente tem uma capacidade, quando eu coloco a gente, e eu peço desculpas a todos os nossos irmãos de outros estados, mas o baiano é um sujeito diferenciado, né? Ele tem uma criatividade, seja em qualquer área de atuação profissional. Você pode ver, sempre tem um baiano ali no meio, né? Em qualquer lugar, até fora do país. Mas, assim, eu sempre pensei em fazer... Para falar a verdade, eu nunca pensei em ser advogado. Jura? Eu tinha um sonho de ser professor de história. Acredite se quiser. E eu adoro história, eu sou apaixonado por história. É meu hobby, né? Quer dizer, quando eu posso, né? Mas eu gosto de história. Mas acabei me apaixonando pelo direito e descobri que por trás de cada lei tem uma história, né? Uma história legislativa, né? Seja de um lado ou de outro, mas há uma história. E é bacana porque a gente vê o desejo da sociedade se concretizando através da lei. É uma necessidade de um segmento da população, não é? É o clamor de uma sociedade por uma determinada lei, não é? Que depois vira e se transforma, se concretiza. Então isso é fascinante. Quando o direito ele é feito pelos nossos representantes de uma maneira consciente. Nem sempre é, né? Nem sempre é. Mas assim, eu me apaixonei e atuo numa área com mais preponderância, que é a defesa do consumidor. Estou em outras áreas também, mas
Eu costumo dizer que no consumidor, seu cliente pode ir do sujeito mais humilde ao presidente da República. Todo mundo é consumidor. Né? Pegou um ônibus, é relação de consumo, ligou uma luz, você está consumindo energia elétrica, e por aí vai. Né? Entrou no shopping, mesmo que você não compre nada, nem uma Xuxa, mas você é consumidora. Só o fato de você botar o pezinho ali no meio. Então, isso é fantástico, porque é o direito dinâmico, como a vida. A vida é dinâmica. Então, a gente como é que eu vou dizer para vocês? Meio que fica encantado, né? Então, eu gosto de ser advogado. Tive uma experiência no Rio de Janeiro, fiz meu curso no Rio de Janeiro, sou formado pela Universidade Católica de Petrópolis, turma de 2000.2. Eu sempre falo com os meus amigos, né? Tem os grupos aí. E adoro o que eu faço, né? Walter, pós-graduado em que faculdade? Fundação Faculdade de Direito da UFBA. Da Universidade Federal. Processo civil e do trabalho. Fala um pouco da experiência profissional aí para o pessoal conhecer. Bom, profissionalmente, eu, além de ser um advogado militante, como nós profissionais dizemos, sou o advogado barriga no balcão, né? Do baixo clero, por assim dizer, mas que está ali todo dia. Baixo gostou? Pois é. Mas que está ali todos os dias, ou pelo menos até antes da pandemia, a gente estava todos os dias. Né? Eu não sei nem se eu posso falar isso, né? Mas já falei. Nós estávamos todos os dias ali, fórum, juizado, né? Agora o ritmo deu uma mudada, o novo normal é online, né? Audiências online, atendimentos online, a vida da gente mudou. E eu, que era um sujeito ainda do tempo das cavernas, né, que só usava a internet para o trabalho e para coisa básica, passei a entrar nesse mundo digital e a gente vai gostando, né? A gente tem que se adaptar às inovações, né? E eu também... Sua participação na OAB, fala um pouco para a gente também. Durante esse período eu participei de 3 comissões na ordem, em 2004, não é? Jovem advogado. Na época eu era jovem advogado, hoje eu não sou mais, mas eu era jovem advogado. Eu sou. Comissão de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, e a comissão do Afrodescendente, não é? Que na época era uma comissão relativamente nova também. E que teve uma atuação na época muito importante. E tem ainda, né? E TED? Participação no TED? Fui da ativo, não posso me esquecer. TED é o Tribunal de Ética e Disciplina. Eu não posso esquecer, eu fui advogado da ativo de 2004 a 2014, 10 anos defendendo os colegas junto ao TED. Mas é isso, né? Faço parte do Conselho Fiscal do IODEB, que é o Instituto dos Operadores de Direito Esportivo do Estado da Bahia. Já fui integrante da AJA, Associação do Jovem Advogado. Fundamos juntos. Quando nós éramos jovens advogados, tem tempo já, viu? Abafa o caso. Abafa o caso. E fizemos, inclusive, na época, muitos amigos, né? Temos muitos amigos dessa época também, gente muito boa que está por aí. E também a gente participou de diversos eventos, né? E estamos aí. E esse vai ser mais um, né? Vai ser mais uma aventura em minha vida profissional, né? E pessoal. Aventura boa. Vamos ver. Nunca fiz podcast, primeira vez, né? Quiçá no futuro próximo a gente possa também evoluir, não é? Para outras mídias, mas vamos ver o que vai dar. Tudo no início, a gente tem que iniciar, né? É isso aí. Vamos conhecer um pouco da nossa âncora, nossa apresentadora master top das galáxias, doutora Augusta Cris. Augusta, fala pra gente, você é natural de onde, como é que começou a sua vida
profissional, sua experiência na área jurídica. Fala um pouco pra gente, para que nossos internautas conheçam a Augusta. Eu tenho uma vida muito boa. Eu costumo dizer que a vida sempre sorriu para mim. Sempre. Eu acho que eu já nasci advogada. Na realidade, o direito, né, ele rege as relações da vida. E eu já nasci defendendo os fracos e oprimidos. E, na verdade, como disse meu amigo Walter, o baiano não nasce, estreia. Eu estreiei no dia 1º de janeiro, que é o dia do meu aniversário. Pense aí, se a pessoa Uau. não é especial. Então, eu sou soteropolitana, autêntica e fanática. Amo o meu país, mas eu sou apaixonada pela minha cidade. E, na realidade, eu fiz direito depois. Eu casei. Dizem que na vida a gente precisa fazer de tudo, né? Isso aí. Então, eu nasci, cresci, me desenvolvi, estudei, casei, tive filhos, divorciei, pá, fiz direito. E depois do divórcio, eu sempre tive, né? Eu torço pelo time mais fraco, quando o time não é o meu time escolhido. Eu estou sempre defendendo as pessoas. Então, eu sinto que eu sempre tive, né? Essa necessidade, não só de defender, como também de acusar, porque o advogado não trabalha só com defesa. Mas direito não é a minha primeira profissão. Eu comecei a trabalhar muito cedo, casei muito cedo e comecei a trabalhar muito cedo também, no polo petroquímico. E naquela época, a sociedade brasileira era outra. E eu era secretária executiva no polo petroquímico, a nível de diretoria, e nós tínhamos, de fato, uma ascensão profissional, um reconhecimento, salários muito bons. E lá eu fiquei no polo petroquímico por aproximadamente 12 anos. E é de onde vem a minha experiência. Sempre trabalhei com parte estatutária, né? Porque eu trabalhava na diretoria. E depois que me divorciei, entrei na faculdade. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Quando eu comecei a estudar, eu já ensinava algumas outras coisas, fazia palestras. Eu sempre fui virada no saci pererê. Para mim nunca teve tempo ruim. Eu gosto de inovar, eu estou sempre aprendendo coisas novas. E naquela época, não precisa fazer conta não, porque eu nasci quase ontem. Os computadores, né, eram aquelas coisas imensas. Foi quando começou a nascer os periféricos no Brasil, onde na realidade os computadores menores, mas que ainda era uma coisa. E naquele momento, no polo petroquímico, eu fiz uma negociação com um rapaz de fora, um brasileiro, Bruno Andreoni, nunca esqueço dessa história. E ele estava no interior do Texas, desenvolvendo um trabalho naquela época, já na parte de TI, que era pouquíssimas pessoas no mundo. E eu fiz toda a negociação com ele para vir para o polo petroquímico. Quando ele chegou, ele perguntou para mim: Augusta, eu gostaria de lhe retribuir tudo que você pôde fazer por mim. E aí eu falei: você quer me retribuir? Eu quero aprender periférico, eu quero entrar no mundo da internet, da informática. Naquela época, a gente chamava informática, lembra? Uhum. No mundo da informática. E aí eu comecei a participar de reuniões de diretoria. Para vocês terem ideia, não estou brincando, e foi verdade. Eu cheguei a trabalhar com ministro de Estado, desenvolvendo projetos, porque o pessoal não sabia trabalhar nos periféricos. Então, como existiam aquelas reuniões, né, a nível de diretoria, nós tínhamos empresa tripartite, era a Petroquímica, que era o ramo petroquímico da Petrobras, a Dalquímica, que era aquela outra que tinha tecnologia e desenvolvimento, e uma terceira empresa que era nacional, que a própria legislação permite. Com isso, eu me desenvolvi muito. Viajei o Brasil, participando de tudo. E trabalhei muito na parte jurídica, como advogado da empresa. Que na realidade nós tínhamos uma secretaria geral e era subordinada a mim. Então eu desenvolvi tudo isso sem pensar ainda em fazer direito. Quando me divorciei, fui para a faculdade. Quando comecei, eu me formei em 99, colei grau em 2000 na Universidade Católica de Salvador.
E antes de terminar a faculdade eu já ensinava. E aí eu fiquei 18 anos ensinando direito, passei por várias faculdades, cursos, ensinei na ESA, na Escola Superior de Advocacia da OAB durante 10 anos, fui conselheira de ética da OAB. Assim, eu acho que o ser humano, ele precisa estar sempre desenvolvendo a sua capacidade, porque nós temos um músculo aqui que é um cérebro. Se nós dissermos a ele que vamos usá-lo numa capacidade melhor e a gente efetivamente passar a fazer isso, nós temos uma capacidade de melhorar sempre, de crescer profissionalmente, de crescer no conhecimento, mas acima de qualquer coisa, de crescer dentro de você próprio. Eu não procuro crescer para mostrar nada para ninguém. Eu sempre busquei crescer e me desenvolver para mostrar a mim que eu sou capaz e que eu posso fazer mais. Aí me especializei. Saí da faculdade, antes de sair da faculdade eu comecei a especialização em Direito Processual Civil, porque a gente sabe que direito é processo. Depois disso, fiz vários outros cursos, mas fui ao mestrado. Fiz um mestrado em Direito Público e sempre desenvolvi as minhas atividades voltadas para o mundo do direito da família. Certamente por ter sido filha de pais separados, por ter sido automaticamente, quando entrei no mundo do direito, é porque eu estava me divorciando. E eu acho que na vida, tudo a gente tem que colocar o desenvolvimento do que você pratica, de que você exercita, em cima daquilo que você conhece. Então, como eu senti na própria pele, nada que me trouxe grandes sofrimentos, nada disso. Mas eu senti na própria pele, né, o sentimento da ruptura. Toda ruptura, né, toda perda, ela gera algum tipo de prejuízo. E eu fui para o Rio de Janeiro, que é a cidade que eu amo, a segunda cidade que eu mais gosto é o Rio de Janeiro. Fui casada com um carioca, namoro outro carioca, e se vacilar, eu tiver que arrumar outro, vai ser carioca também. Augusta, antes de você continuar, Augusta também, para a nossa audiência, Augusta também foi juíza classista, mas ela vai contar essa história para a gente daqui a pouquinho. Dá um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre Augusta, que é Direito Brasil. Daqui a pouco a gente volta. E aí, Vamos continuar, que é só a pausa pro take, continua, vamos continuar. Nesse momento foi muito interessante. Eu sempre fui uma pessoa safa, né? Rapidinho, ele deu um intervalo, Isso. tem que voltar ao intervalo. Ok, a volta do intervalo ela vai voltar nessa fala aí, dá um Ela tal. vai voltar, Que vai ter, que tem uma vinheta. Vocês não vão falar, tipo assim, Estamos de Tem volta. uma vinheta. A gente Vai ter uma falar vinheta, vai ter uma vinheta. Então pode focar nela. Pode, né? foca nela que ela vai voltar. pode. Você pode até dizer, estamos de volta, eu vou continuar, pode até dar uma... Vamos lá. Bom, voltando aqui, olha, eu, na verdade, nasci ontem, mas eu tenho tanta história boa para contar. Eu sempre fui muito safa, eu sou safa mesmo. Eu quero fazer alguma coisa, eu corro atrás do prejuízo, busco uma forma de executar. E aí, quando eu me vi, eu estava dentro de uma faculdade de Direito, não tinha nenhum parente no mundo do direito, não tinha o tal do QI que indica para nada. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou ser na vida? Como é que eu vou entrar nesse mundo do direito? Se ninguém me conhece, eu tenho que dar um jeito nesse negócio. E aí, eu tinha um colega na faculdade que era juiz classista. E ele falou para mim, Augusta, você tem tudo para ser juíza classista, você só precisa correr atrás. Rapaz, eu não conheço ninguém, quem é que vai me indicar? Você fura uma porta aí, abre porta, escancara, e assim eu fiz. Eu falei, bom, essa é uma chance de eu ser conhecida, botar meu nome, solidificar, eu vou atrás desse prejuízo. E fui. Tinha um amigo de uma amiga, que era meu conhecido, que era deputado e era presidente da Assembleia na época, aqui em Salvador. Pedro Alcântara, posso falar, porque ele é meu amigo e uma pessoa que me deu, de fato, a oportunidade de poder criar uma situação para tornar a realidade. E aí, por incrível que pareça, vai ser muito curto, que foi interessantíssimo, naquela época, quem nomeava os juízes classistas chamava-se Antônio Carlos Magalhães Avô. E eu fã do homem, quem quiser que não seja, mas eu sou. E aí, falou, olha, é o cara. Eu falei, gente,
O filho dele tinha acabado de falecer. E eu vou contar essa história para vocês porque é real, não é fantasia. E aí ele foi para Brasília, teve uma homenagem ao filho em Brasília e tinha uma homenagem ao filho aqui na Assembleia. Ele atrasou, chegou aqui, era 7h30 da noite, o negócio era para ser 4 horas da tarde. E eu tinha uma oportunidade. Eu teria aproximadamente 6 a 8 segundos para descer o elevador com ele e chegar no plenário onde seria a homenagem. Ele estava na sala do presidente da Assembleia. Nem eu o sabia. Nem o Enéas tinha tanto tempo assim, hein? Mas você não tem noção do que foi. Perfeito. A vida Aí é assim, eu né? falei, A vida como ela é. eu falei, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu preciso que esse cara saiba que eu existo. Aí que fizeram, eu escrevi uma carta para ele, de menos de uma lauda, dizendo para ele quem eu era, que eu estava fazendo direito, mas que eu não tinha ninguém no mundo do direito. Eu não tinha politicamente ninguém para me indicar. A única coisa que eu poderia dizer a ele é que eu seria ética, profissional e que desenvolveria um trabalho que seria elogiado por todos e que ele não se arrependeria de me indicar. Mais ou menos o que eu disse. E botei uma frase em cima, porque tudo na vida você tem que ter aqueles 3 segundos para poder o cara se interessar. Entramos no elevador, eu, ele e Pedro. Quando entramos no elevador, eu peguei a carta, acho que tinha umas outras pessoas, não me lembro, faz muito tempo. Eu peguei a carta e entreguei a ele. Disse, olha, eu sou sua fã, mas não é por isso que eu estou lhe dando essa carta. Eu estou lhe dando essa carta porque eu tenho certeza que o senhor vai ler a minha carta. E eu não vou ter tempo para lhe falar sobre ela, mas o senhor precisa ler para saber o que contém nela. A porta abriu, eu saí, fui para um lado, ele para o outro. Era uma quinta-feira. No sábado, meu primeiro nome na lista de indicação de juiz classista era eu. Que coisa. Ninguém sabia quem era eu, todo mundo queria saber. O primeiro era aquele que era o mais... Não tinha nada, gente, eu não conhecia ninguém. Eu nem conhecia o homem. E fui nomeada juíza classista por Antônio Carlos Magalhães. E depois tem outras histórias que ao longo do tempo, sobre ele, que eu vou contar para vocês, mas não ele enquanto político. Ele enquanto pessoa, porque vocês sabem que eu tenho um nome que é inesquecível. Eu já sei que eu sou inesquecível, mas meu nome não tem que ser inesquecível. E eu depois vou contar outros episódios para ele. Foi assim uma época interessantíssima. Depois veio a PEC, né? Eu tive que sair e tal, mas foi muito bom. Eu já estava, né, entrando no mundo do direito. E foi quando eu me formei que eu também precisava entrar no mundo jurídico da Bahia. E aí eu tinha um vizinho, Alípio, que era um advogado muito bacana, ele até faleceu, foi meu vizinho até falecer. Quando teve a campanha para Dinailton, ele deixou para mim um convite, que era um jantar de adesão, naquele hotel que tem ali no Rio Vermelho, nunca esqueço. No Rio Vermelho não, eu acho que naquela época, acho que era Merídia, não me lembro qual foi o hotel, Aí ele me deu o convite e eu fui. E aí eu Meridinho. Era Meridinho. Aí eu fui pra lá, eu vi todo mundo meio perdido com o negócio de campanha. Eu não sou esperta, ele é aqui mesmo. Aí eu fui logo amizade com o Arques Tourinho e entrei na campanha, organizei. E aí o sol brilhou pra mim, porque o lugar ao sol, ele é sempre grande. A sombra que todo mundo se aperta. Muito bem, Augusto, isso aí. Mas o lugar ao sol cabe todos. O que você não pode é ficar sentado esperando acontecer. E eu vou lhe dizer, eu tenho sucesso profissional, eu sou rica, mas eu tenho sucesso profissional, de satisfação profissional, de alegria, de poder estar aqui com vocês. Aí fiz mestrado, sou mestre em direito, rodei mundo, dei aula pelo estado da Bahia todo, pela ESA e tal. Mas antes de qualquer coisa, eu sou advogada. Um tempo atrás eu tive um probleminha de saúde por excesso de trabalho e eu abri mão de dar aula. Não dou mais aula de pós-graduação, viajava muito. Mas assim, eu tenho uma advocacia no sangue, né? Tanto que sou eu e meus 2 filhos somos advogados. Minha neta mais nova diz todo dia para mim, minha avó, eu quero ser advogada igualzinha a você. Então, assim, é porque
fonte de inspiração, né? Você vai passar o bastão pra ela depois, Nossa, no ela futuro. fala todo dia pra mim. Você pode perguntar a ela, o que você vai ser quando crescer? Advogada, igual a minha avó e meu pai. E eu vou ficar na sala junto com meu pai. Que legal, que legal. Então, assim, o bom da vida, né? E como é bom a gente poder estar dividindo com as pessoas essas experiências de vida, que podem ser muito pouca coisa para algumas pessoas. Para mim é o ápice. Mas é uma forma que a gente tem de mostrar aos outros, de mostrar a todos e de estar sempre mostrando a nós mesmos como nós somos capazes. Como a gente pode mudar o rumo da nossa vida sempre buscando ser uma pessoa melhor. E eu hoje me sinto uma pessoa plena de amigos, profissionalmente, da família que eu constituí, que a base de tudo é a família, por isso que eu trabalho em direito de família. Porque, de fato, a gente precisa de apoio, é de afeto, é de solidariedade, é do filho que ele liga todo dia, que ele procura, que depende de idade, né? Eu sou apaixonada pela minha família e os amigos é a família que a gente escolhe. Então, meus amigos eu preservo, ninguém vive só, ninguém consegue ser um bom profissional sozinho. O que nós temos que ser solidários, né? Isso aí. E a vida me ensinou isso, que a solidariedade só agrega valores, né? Isso e só aí. isso, essa pessoa aí, sempre trabalhando, tem o meu escritório de advocacia, estão pessoas que trabalham conosco, então nós também temos responsabilidade social, como nós três, né, que trabalhamos, atuamos da mesma forma. Então o currículo profissional que a gente tem é um currículo da própria vida, é o que a sociedade conhece de nós, o nosso esforço, o nosso estudo, a nossa busca por aprimorar conhecimento. Não tem currículo melhor do que esse. Verdade. Agora, queria saber também um pouco da vida do nosso amigo Edson, né? Bom, Como é? Me diga aí, meu amigo, como é que você chegou até aqui? eu estreiei também como Não- bom baiano. Não diga que você está 10 milhões de anos andando igual igual aquele Há 10 mil anos atrás. Há 10 mil anos atrás, até agora, pelo amor de Deus. Não, Faça uma coisa mais resumida. Todo Não. mundo aqui é soteropolitano. não, eu sou natural de Feira de Santana, né? Nascido em Feira, mas criado em Salvador. Minha primeira formação como Augusta também não foi a advocacia. Eu sou profissional de comunicação, formado pela 4ª turma da Unifax, do curso de comunicação social. Sou egresso da Universidade de Filosofia da UFBA e já homem com mais de 28 anos de idade que eu fui fazer direito, que era o sonho da minha família. O meu pai é advogado, queria que o filho, né, estudasse direito e eu tinha, embora não soubesse, não entendesse, ainda apaixonado pela comunicação e pela música, que também é uma outra técnica que eu desenvolvo. Eu fui parar no direito por causa da música. Ao realizar uma viagem para a música, eu acabei conhecendo a cidade onde eu fui estudar e me tornar advogado. Lá fiz o curso de Direito em Minas Gerais, na Universidade José do Rosário Velano, antiga Unifenas, e retornei a Salvador. Para minha surpresa, retornei a Salvador já dentro da política da ordem. Eu fui presidente de diretório acadêmico, fui presidente de diretório central e já cheguei assumindo uma comissão na OAB, que é a Comissão de Jovem Advogado, onde eu tive a oportunidade, lá nos idos de 2002, 2003, 2004, quando a gente estava na campanha e quando a gente assumiu em 2004, salvo engano, na gestão de Dinailton, onde eu conheci Augusta, onde eu conheci Walter, e lá nós inauguramos a primeira comissão de advogado de início de carreira na Bahia, criamos a comissão nacional no Conselho Federal. Eu, no ano seguinte, fui assumir a vice-presidência do Conselho Federal, da Comissão de Jovem Advogado. Lá passei a conhecer outros presidentes de outras unidades da federação. Acabei tendo inscrição. A minha inscrição principal é de Minas Gerais. Depois eu tive inscrição suplementar na Bahia. E fui retirar a inscrição em São Paulo, quando eu estava no Conselho Federal. Conheci o Dulcio. De lá eu migrei da Bahia. Depois que nós saímos da OAB, fui para a OAB de São Paulo. Tanto aqui quanto lá eu participei do TED, de atividades dentro da Ordem dos Advogados, e
depois tive aqui, quando estava em Salvador, a felicidade naquele momento ainda de... Eu fui professor substituto lá em 1997, depois de formado em comunicação da Escola Estadual Roberto Santos, naqueles contratos que existiam naquela época. Até tem um termo que eles usavam, hoje é REDA, mas antigamente tinha um outro termo. E minha primeira experiência na área acadêmica foi como professor de quarta e quinta série de matéria língua portuguesa. Depois, quando eu cheguei, né, no nível universitário, eu também fui professor um tempo convidado, substituto na Universidade Católica, Salvador, dando licitação em contratos. E depois minha experiência na área acadêmica eu já não tive mais interesse, enfim, por aquelas questões de... questões burocráticas de ordem que não compensa muito você trabalhar dando aula. A pessoa tem que ter realmente uma aptidão. Não só aptidão, mas aptidão, mais do que aptidão, tem que ter realmente uma paixão, porque você praticamente ali troca moedas, vamos dizer assim, para poder estar na sala de aula. A missão do professor no Brasil não é fácil. Eu tive essa experiência, não foi muito legal, me afastei e trilhei outras áreas. Fiz pós-graduação na área de gestão governamental, gestão pública, governamental e municipal pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e migrei, atuei em outros estados, tive uma experiência profissional também, não só como advogado aqui na Bahia, do Sindhotéis, que é o Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes, Salvador e mais 14 municípios nós atuamos na área civil, básica. Walter também atuou junto ao Sindhotéis. A gente atendia a área de no civil, consumidor, família e parte comercial. No trabalhista e na parte criminal eram as áreas que nós atuávamos dentro do Sindhotéis. Ficamos nesse sindicato por 22 anos e depois, agora, no ano de 2020, nós rescindimos contrato com o Sindhotéis. Em São Paulo a gente tem uma atuação mais na área empresarial, em Minas Gerais eu atuo muito no agronegócio. Eu sou atualmente vice-presidente, presidente em exercício do Instituto dos Operadores de Direito Esportivo do Estado da Bahia e sou membro atuante da Associação Brasileira de Direito do Agronegócio, que é a ABRADA, que é uma associação nacional. Também, no meu tempo de Minas Gerais, eu atuei como conciliador e mediador e árbitro nós criamos a primeira unidade, a SP Arbitragem. Participamos lá da criação em São Paulo, nos idos de 2006. E depois, em 2012, eu fui para presidir esse núcleo em Minas Gerais. Em 2015, eu tive a felicidade de ter o Prêmio Inovar e Reconhecimento, que é o maior prêmio da Justiça Brasileira. Tive um projeto que foi reconhecido, que é a criação de núcleos municipais de conciliação e mediação e arbitragem, com 2 leis novas que surgiram em 2015, junto com a reforma do CPC, que é a 13.140 e 13.120, que são legislações específicas. Minha caminhada praticamente foram nesse métier dessas questões, e ao longo aqui dos dias que nós fomos aqui conversando com a nossa audiência, a gente vai trazendo outras passagens que nós tivemos aqui, né, de experiência profissional para compartilhar com vocês. Então, meus amigos, vocês já viram aí que aqui nós temos um caldeirão de capacidades, de ideias. A coisa está em ebulição aqui. Então vai ser algo positivo. Deixa eu contar uma coisa para você. Você sabe que ao longo da minha vida eu fui 18 anos professora universitária. Pois você sabe que eu, aqui na Bahia, eu dei cursos de mediação e arbitragem de juiz leigo. Formei umas 5 turmas aqui, através de uma pessoa que desenvolveu essa atividade. Tinha tipo uma instituição, uma associação que fez. Eu, pela OAB, eu fui professora lá inteira de direito eleitoral, né? O ano que passou aí eu não seria não, mas você seria reprovada. Eu fiz apostila de direito eleitoral pela essa. Legal. Mas eu já andei, viu? A Augusta falou do direito eleitoral. Eu não tinha citado a minha experiência desde 2018. Eu tenho militado no direito eleitoral, participei da campanha do PSL em Minas Gerais em 2018, fiz 2020 o União Brasil PTB e agora em 2022 eu fiz o PTB aqui do estado da Bahia. Foi o nosso advogado. Eu também não falei que eu tive a experiência de ser candidato, nunca fui, primeira vez. Nós tivemos. E verdade. Foi o nosso advogado.
Nós atuamos aí no eleitoral, que é uma área também muito interessante, uma área nova. Mas você falou da legislação de conciliação, mediação e arbitragem, só para a gente poder dar uma pincelada nesse assunto, que é um assunto interessante, a gente pode até trazer, no momento oportuno, para a nossa audiência. A lei é de 1996. Né? Eu cheguei na faculdade em 98, muito recente. Eu tomei um primeiro curso de arbitragem na faculdade com minha professora de Direito Comercial. Aí eu conheci o tema. Mas o interessante é que eu só vim me interessar pelo tema em 2007. Né? 2006 eu fui embora da Bahia. 2007, quando nós chegamos em São Paulo, que nós fomos criar a primeira comissão de conciliação, mediação e arbitragem lá dentro da OAB de São Paulo, foi aí que eu comecei a me interessar mais pelo tema. Doutora Evelyn Barreto, que foi a nossa colega que lá em São Paulo, ela passou em 5º lugar na USP, uma pessoa muito capacitada e com todas as especializações, inclusive reconhecimento como árbitra internacional junto ao Tribunal de Haia, que foi assim a presidente dessa comissão, e que naquela época ela, com o seu amor pela conciliação, mediação e arbitragem, contagiou a todos nós que trabalhávamos com ela. Isso me deixou bastante motivado a participar lá, primeiro usar da conciliação, mediação e arbitragem. Eu comecei em 2007 a fazer arbitragem na área trabalhista, que era, assim, na época todo mundo achava um absurdo. Então nós fizemos, não foi muito trabalho na área trabalhista, junto à SP Arbitragem, que foi essa Câmara de Arbitragem de São Paulo. E em 2012 recebi esse convite de um ex-professor que integrava o CNJ na época, para que a gente levasse isso para Minas. Levamos essa experiência para Minas e ela foi muito exitosa. Então em 96 nós tivemos a legislação, em 2015 nós tivemos a melhoria dessa legislação, mas de 96 até 2015 há um vácuo aí. Por exemplo, na Bahia nós não tivemos o Instituto não foi muito bem divulgado. Não foi. Embora que se registre que um dos primeiros estados da federação a dar atenção ao tema foi a Bahia. Inclusive o Tribunal de Justiça da Bahia é um dos pioneiros na questão da conciliação e da mediação. Muito tempo. Tem uma universidade, a Unicorp, que é... Com relação a esse tema, me perdoe, meu amigo, me perdoe. Eu tive uma experiência. Quando eu comecei aqui a começar a desenvolver o meu trabalho em Salvador, isso em 2001, tá? Eu trouxe essa ideia da arbitragem para fazer ações de cobrança de escolas. Tinha 2 escolas que eu consegui convencer os proprietários a alterar o contrato e inserir uma cláusula compromissão arbitral. Lá no Rio de Janeiro, porque como eu me formei no Rio, eu comecei a advogar até no Rio de Janeiro, inclusive, já a coisa estava se desenvolvendo, já tinha uma aceitação melhor, porque a ideia da lei da arbitragem é você dar uma solução alternativa mais ágil. Existia um clamor naquela época, existe até hoje, né? Não mudou muito, e que o judiciário demorava muito. Então veio essa lei para isso, uma coisa assim. Quando eu li a lei a primeira vez, eu fiquei apaixonado. E eu era estudante, fiz trabalhos, fiz a matéria letiva dentro da faculdade também. E eu fiquei apaixonado. Quando eu cheguei aqui na Bahia, eu falei, não, peraí, eu vou tentar implantar. Eu peguei esses 2 clientes, escolas, uma escola de grande porte e uma escola de porte médio. E eu consegui, né, inserir isso. Ainda vou dizer o ano, 2002 para 2003, por aí. E nas primeiras ações, né, quando eu ia fazer a execução do laudo arbitral, os juízes, naquela época, eles não aceitavam como título judicial. Eles recebiam e transformavam como se fosse título executivo extrajudicial. Ou seja, como se você estivesse executando um contrato normal, um cheque, uma nota. E não era. Sem considerar a vontade. Então você percebia que tinha uma resistência por parte de muitos, não todos, mas de muitos magistrados, porque ali tirava, de certa forma, o monopólio da aplicação da lei, né? Quando você faz um acordo, quando você faz uma mediação, uma arbitragem, você tira do poder judiciário o monopólio da decisão e coloca na mão de um terceiro, né? De sua confiança, exatamente. Que é escolhido, ou então em sorteio, um acordo. E você dá uma dinâmica. Imagine você resolver uma ação de cobrança em 40 dias. 40 dias. Por isso que eu digo, o mundo do direito fica se atritando
Olha, o que forma de advogado por aí é um negócio impressionante. E as pessoas só se direcionam para a mesma advocacia. E aí o que a gente ouve na sociedade é que é muito difícil ser advogado hoje em dia. Mas é porque as pessoas, elas não buscam a sua criatividade, a sua capacidade, o seu conhecimento adquirido, para buscar uma forma de execução e de realização profissional, porque você vai estar ali desenvolvendo a sua atividade, a qual você escolheu como sua profissão. Agregada a isso, você vai estar recebendo o seu dinheiro, porque assim, tudo é regido pelo fio mental. Não adianta você... É evidente que a gente, quanto advogado, nós temos que aliviar também nossa consciência social. Perfeito. E de vez em quando a gente desenvolve algum tipo de atividade que inclusive é proibido pela OAB. Muita gente não sabe que nós, advogados particulares, somos proibidos de advogar gratuitamente. Mas é evidente que uma escolha nós podemos fazer. As pessoas que estão próximas, aquele que é muito necessitado e que você cobra dele. Eu não vou dizer aqui que não cobra, porque eu sou proibida de não cobrar. Mas é evidente que a gente desenvolve de uma forma que nos traga satisfação e seja um retorno do que a sua própria profissão está lhe dando de volta. Exato. Mas o que o mundo do direito, eu como professor de direito, batalhei isso durante muitos anos com meus ex-alunos. Eu tenho alunos hoje, ex-alunos, juízes, delegados, promotores, professores, advogados de sucesso. É uma realização. Com certeza. E eu sempre dizia para eles, olha, começava o primeiro dia de aula, dizia, quem quer ser advogado? De uma turma de 60 era 1, 2. No final, todo mundo queria ser, porque eu contagiava. Porque na realidade você precisa contagiar. Deixa eu contar isso para a audiência, que a gente vai aqui contar muitos casos. Olha, essa frase aí, quem quer ser advogado? Por causa dessa frase, eu deixei de entregar a carteira aqui na OAB da Bahia. Dinailton falou, você não pode ficar falando não pode fazer essa pergunta. Porque constrangia muito colega, né? Na hora de receber a carteira. E na OAB de São Paulo também. Luiz Flávio Borges Dulce, se estiver nos assistindo, ele vai lembrar desse fato. Falou, não deixa o baiano entregar a carteira não, que essa fala aí não pode ter. Porque a gente costumava fazer essa pergunta quando ia entregar a carteira da OAB, e muitos colegas que estavam recebendo a carteira da OAB não queriam ser advogado. Incrível, quer dizer, a gente perguntava isso na sala de aula, tudo bem. Quem aqui quer ser advogado na sala de aula? Você levantava na própria sala onde você formou, 5, 10 queria ser advogado, a maioria queria concurso público. Pelo menos na minha época era assim. E hoje continua até hoje. Continua não vai dar assim. espaço para... exatamente, Augusto. E uma coisa interessante é que o direito da arbitragem veio evoluindo, teve o seu leque tão desenvolvido, tão ampliado, que hoje em dia você pode utilizar qualquer objeto disponível, tendo direito de família, trabalhista, praticamente quase tudo possível. Então você pode desafogar o juizado, você desafoga as varas cíveis, você resolve a sua situação, você leva paz social para as pessoas. Eu sou suspeito para falar desse tema, né? Como mediador e conciliador pelo CNJ, atuando em 3 estados, fã desse tema, entusiasta realmente no Brasil. Acho que o caminho para o judiciário do Brasil são as soluções alternativas de conflitos. Eu acho que não tem outro caminho. Se nós queremos realmente uma justiça, com certeza, para todo, uma justiça efetiva, célere, rápida, barata, tá bom? Sem burocracia. Então eu acho que esse é o caminho. Nós vamos tratar aqui no É Direito Brasil, vamos tratar desse assunto, com certeza. Eu acho que aqui a gente encerra esse nosso primeiro programa de apresentação, tá? Obrigado a toda a audiência que esteve aqui nesse primeiro programa de apresentação do É Direito Brasil, participando, assistindo, dando esse apoio. Não esqueça de deixar aí o seu like, dá um joinha aí, compartilha com os amigos, compartilha nas redes sociais. É Direito Brasil, vamos estar aqui durante todo o ano de 2023. E quero episódio 1. Esse é o episódio 1. Nós vamos estar aqui desenvolvendo uma série de assuntos extremamente interessantes para vocês. Como disse nosso amigo aqui, compartilha, dá um like, mostra para o povo, mande para os seus colegas, estudante de direito, seu filho, seu vizinho, que nós estamos aqui para ajudar a sociedade a entender o que é direito
e também o que não é do seu direito. Contamos com a audiência de todos vocês e vamos dizer a todos, é direito, claro. Tá com vocês nesse primeiro Fechou? podcast. Fechou, Foi fechou. top Fechou? das galáxias.